Como um erro de código criou milionários com Bitcoin? Imagine descobrir que da noite para o dia, alguém criou mais de 184 bilhões de Bitcoins, quando o total máximo permitido pela própria rede era de apenas 21 milhões? Parece impossível, mas isso realmente aconteceu. Um simples erro de código, um deslize quase imperceptível nos primórdios do Bitcoin, foi o suficiente para burlar todas as regras da criptomoeda mais segura do mundo. E o mais surpreendente, esse erro não foi detectado por meses. Agora imagine estar entre os primeiros a notar isso, ou melhor, estar entre os poucos que souberam explorar essa falha antes que ela fosse corrigida. Um grupo muito pequeno de pessoas viu sua carteira inflar de um jeito inacreditável, quase como mágica. Mas o que acontece quando um erro ameaça destruir a confiança de todo o ecossistema? O Bitcoin poderia ter morrido naquele momento. Porém, o que veio a seguir foi uma das manobras mais silenciosas, rápidas e cruciais da história das finanças digitais. Neste vídeo, você vai entender como um bug quase matou o Bitcoin e como, por poucos dias, ele criou milionários do nada. Mas será que algum deles conseguiu realmente sacar essa fortuna? Ou foi tudo apenas uma ilusão digital? No ano de 2010, o Bitcoin ainda era uma criança aprendendo a andar. Criado em 2009 por um misterioso programador ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, a criptomoeda era, até então, um experimento de nicho, discutido apenas por entusiastas da criptografia, ciberlibertários e alguns poucos economistas visionários. Seu valor, praticamente simbólico. Pouca gente acreditava que aquele código aberto, que funcionava fora do controle dos governos, teria alguma utilidade real. Mas naquele 15 de agosto de 2010, algo aconteceu que poderia ter colocado tudo a perder. Um usuário atento percebeu que uma única transação havia criado nada menos que 184.460.737.09555.161 bitcoins. Sim, você leu certo, mais de 184 bilhões de unidades em uma única tacada. O detalhe assustador, isso passou batido pela maioria da rede. Para entender o tamanho da bomba, é preciso lembrar que o código do Bitcoin foi projetado para nunca permitir mais de 21 milhões de moedas em circulação. Esse limite não era só uma escolha técnica, ele era o coração do valor do Bitcoin, o motivo pelo qual muitos acreditavam que ele poderia se tornar um ouro digital. E, de repente, esse limite havia sido quebrado com facilidade. O erro estava em uma função matemática do código-fonte. De forma simplificada, um programador não verificou corretamente se a soma de valores em uma transação ultrapassava o limite permitido. Com isso, foi possível criar moedas do nada, sem qualquer mineração, sem esforço computacional e sem validação real. O nome desse evento histórico? Bug de overflow. Um termo técnico que esconde uma verdadeira falha catastrófica. Na linguagem de programação usada no núcleo do Bitcoin, o C++, um número muito grande pode estourar o espaço reservado para ele na memória. Isso cria comportamentos imprevisíveis, como permitir a criação de trilhões de moedas com uma simples linha de código mal estruturada. A transação fraudulenta foi incluída em um bloco da blockchain, o famoso bloco 74638, e por alguns minutos, esse erro se tornou parte oficial da história do Bitcoin. A comunidade que rodava os nós da rede, ainda pequena e descentralizada, ficou em choque quando o problema foi detectado. Naquele momento, a credibilidade do Bitcoin estava em xeque. Se alguém podia criar bilhões de moedas com um bug, por que confiar em sua escassez? Por que investir em algo que poderia ser manipulado por falhas técnicas? Satoshi Nakamoto, ainda ativo nas discussões naquele tempo, agiu com rapidez surpreendente. Em poucas horas, ele e outros desenvolvedores lançaram uma atualização de emergência, conhecida como Bitcoin 0.3.10. Essa nova versão corrigia o bug e, mais importante ainda, realizava um hard fork na blockchain, isto é, criava uma nova linha de blocos a partir de um ponto anterior ao erro. A transação fraudulenta foi removida e o bloco 74638 simplesmente deixou de existir na nova cadeia principal. Assim, o Bitcoin seguiu seu caminho, como se nada tivesse acontecido, mas o estrago à confiança já estava feito. Mesmo com a correção rápida, a dúvida pairava no ar. E se houver outros bugs como esse? E se houver outras portas abertas no código?
Apesar do susto, essa crise mostrou a resiliência da comunidade Bitcoin e sua capacidade de se autoproteger. Mas também revelou algo mais. Durante algumas horas, pessoas estavam com carteiras cheias de bilhões em Bitcoins. Será que elas tentaram usá-los? Alguém chegou a sacar antes da correção? Na próxima parte, você vai ver o que aconteceu com esses bilionários relâmpago, como a rede tratou essas moedas e quais foram os efeitos dessa crise sobre o futuro do Bitcoin. Quando a comunidade Bitcoin descobriu o bug que permitiu a criação de mais de 184 bilhões de moedas, o tempo passou a correr como se cada segundo fosse vital. A confiança no sistema estava por um fio, e cada bloco minerado após o erro só agravava o risco de consolidar a falha na história da blockchain. O que se seguiu foi um dos momentos mais tensos e decisivos da jovem vida do Bitcoin. Satoshi Nakamoto e os poucos desenvolvedores que mantinham o código agiram de forma quase militar. Em menos de 5 horas, uma nova versão do Bitcoin foi lançada. Todos os nós da rede foram instruídos a atualizar urgentemente para a versão 0.3.10, que continha a correção do bug e removia o bloco problemático. Essa medida técnica, chamada de hard fork, basicamente reiniciava a rede a partir do último ponto confiável, ignorando tudo que veio depois do erro. Curiosamente, o evento também serviu como um teste de estresse para a confiança no sistema. Em vez de abandonar o projeto, a comunidade se uniu. O preço do Bitcoin, que ainda estava abaixo de $1, oscilou brevemente, mas logo voltou a subir, e seguiu sua trajetória ascendente nos anos seguintes. Muitos especialistas apontam esse momento como o verdadeiro batismo de fogo do Bitcoin. Ele sobreviveu a uma crise potencialmente fatal e provou que poderia corrigir falhas graves sem intervenção de governos, bancos centrais ou entidades reguladoras. Tudo foi feito de forma transparente, comunitária e, acima de tudo, rápida. Hoje, mais de uma década depois, o famoso bug do bloco 74638 é estudado como um marco técnico e filosófico. Ele mostra como sistemas descentralizados podem se autodefender, mas também alerta para os riscos que acompanham qualquer tecnologia emergente. E o mais curioso, apesar de os 184 bilhões de bitcoins criados terem sido apagados, o endereço que os recebeu ainda existe nos registros antigos da blockchain original, como uma cicatriz digital. E se você procurar por ele, verá algo inacreditável. Uma carteira com a maior quantidade de bitcoins jamais registrada. Um verdadeiro fantasma numérico. Mas a pergunta que não quer calar é: o que teria acontecido se a rede não tivesse detectado o erro a tempo? Na conclusão, vamos refletir sobre esse IC, entender o que isso diz sobre confiança, sistemas financeiros e a própria ideia de valor. E se aquele erro não tivesse sido descoberto? E se os 184 bilhões de bitcoins tivessem circulado livremente, sendo transferidos, vendidos ou integrados aos mercados emergentes de criptomoedas ainda em formação? Provavelmente, o Bitcoin teria morrido antes mesmo de completar 2 anos de existência. Afinal, qual valor teria uma moeda programada para ser escassa, mas que, de repente, podia ser gerada em quantidades absurdas por um simples bug? A resposta está no próprio conceito de valor. O que faz algo ter valor? Sua utilidade? Sua aceitação? Ou a confiança coletiva de que aquilo, de alguma forma, representa segurança e poder de troca? O bug de 2010 foi uma ameaça direta à confiança, e foi justamente a reação rápida, transparente e coordenada da comunidade que salvou o Bitcoin de se tornar apenas mais um projeto experimental esquecido na vastidão da internet. Esse episódio mostra que não basta um sistema ser tecnologicamente sofisticado, ele precisa também ser socialmente resiliente. O valor do Bitcoin naquele momento não foi protegido apenas por linhas de código, mas por pessoas, por desenvolvedores atentos, usuários engajados e pela convicção de que aquele projeto merecia uma chance. E há algo profundamente irônico aqui. O erro que quase destruiu o Bitcoin se tornou uma de suas maiores provas de robustez. Mostrou que, mesmo sem um banco central, mesmo sem uma autoridade suprema, um sistema pode se corrigir, desde que seus participantes estejam comprometidos com a causa. Hoje, ao olharmos para aquele endereço fantasma com 184 bilhões de moedas inexistentes, vemos mais do que um erro técnico.
vemos uma lembrança viva de que qualquer tecnologia, por mais promissora que seja, carrega em si a fragilidade humana. Uma linha de código errada, um número mal interpretado, uma verificação esquecida, e tudo pode ruir. Mas também vemos algo mais poderoso, a capacidade de aprender, ajustar e seguir em frente. A blockchain, muitas vezes chamada de impossível de alterar, precisou ser alterada para sobreviver. E o mundo não acabou. Ao contrário, nasceu ali uma nova fase do Bitcoin, mais madura, mais auditada, mais respeitada. E você? Já parou para pensar quantos sistemas em que confiamos todos os dias, bancos, governos, moedas nacionais, já passaram por erros ainda mais graves, mas não foram corrigidos com a mesma transparência? O bug de 2010 pode ter sido um problema técnico, mas a lição que ele nos deixa é profundamente humana. Confiança não se impõe, se conquista. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário contando o que achou mais surpreendente. Já conhecia esse bug? Acredita que algo assim ainda pode acontecer com outras criptomoedas? Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que, às vezes, é o erro que revela a verdadeira força de uma ideia. E para mais histórias surpreendentes sobre o mundo do dinheiro, das moedas e dos bastidores da economia, continue aqui, no Mundo Enriquecedor.